foi meu orientador, né? E passar a palavra para ele aqui, ele vai trazer a palavra hoje, a palavra que vai falar com a gente. Vamos mais uma vez levantar, né? Nesse espírito de aeróbica aqui. Aeróbica nem existe mais isso, né, gente? Não tem essas coisas, né? Mas vamos estender as nossas mãos aqui na direção do Márcio e pedir ao Senhor que fale com ele para ele falar conosco. Pai, em nome de Jesus, está aqui o professor Márcio, o pastor Márcio, vai entregar a tua palavra nesta manhã. Fala conosco através do teu Santo Espírito, unge-o nessa direção, para que ele dê o teu recado aos nossos corações. Obrigado pela vida dele, pela família dele aqui representada. Nós te louvamos e agradecemos, em nome do teu Filho amado. Amém. Amém. Pode se sentar, queridos. Amém. Bom dia a todos, é um privilégio, uma honra estar aqui falando com vocês essa manhã. Que ninguém me chame de doutor, porque lá no céu eu quero que Deus me chame de meu filho. Meu filho. E espero que todos tenham esse desejo também, e esse seja o nosso objetivo. E aqui na terra sermos bons filhos já. E eu gostaria de começar pensando lembrando de algumas rápidas experiências que eu tive, que me fizeram refletir e que podem provocar o nosso pensamento essa manhã. Bem, eu sou de uma geração mais antiga, eu tenho 64 anos e sempre frequentei igreja, levado inicialmente por meus pais, depois me converti a Jesus Cristo com quase 16 anos de idade. E mais adiante fiz curso de teologia, estive à frente de igreja, pastoreando. E eu lembro de uma prática que nós tínhamos na chamada escola dominical. Hoje, muitas igrejas não têm escola dominical. Nós temos algo parecido, que é na terça-feira à noite, que é o estudo bíblico com o Alexandre, Destruindo a Religião. Pois bem, nós tínhamos escola dominical e era uma atividade para todos, inclusive para crianças. E nós tínhamos escola, então tinha também livro de chamada. E todo domingo, ou o professor, ou o secretário ali na classe de escola dominical fazia chamada. E no final do ano, então, havia a premiação daqueles que nunca tinham faltado. Muito bem, ótimo a gente participar, mas criava-se aquele tipo de prática, de religião, de cristãos bons eram aqueles que não faltavam nunca, e aqueles pobres coitados que por algum motivo não tinham tido a oportunidade de estar todos os domingos, bem, esses não recebiam prêmio, não recebiam nada. Lembro de uma outra experiência, uma vez encontrando um irmão de uma outra igreja, e ele chegou para mim e falou: olha, parabéns, os irmãos da sua igreja são muito bem doutrinados. Eu, hã? Ele falou: eles cumprimentam com a paz do Senhor, eles se cumprimentam uns aos outros, e eles me cumprimentaram dizendo a paz do Senhor, como se dizer a paz do Senhor me tornasse um cristão melhor. A questão de muitos anos atrás, eu estava numa igreja participando de um culto, e o pregador, um pregador visitante, com quem eu havia trabalhado muitos anos antes, ele fez uma pergunta, fez uma pesquisa entre as pessoas ali presentes, e a pergunta foi a seguinte: quantos de vocês gastam 2 horas por dia em oração? Eu não sei se alguém levantou lá a mão, daí ele baixou, assim, né, já não eram 2 horas, aí quem
gasta 1 hora por dia com Deus. Algumas pessoas levantaram a mão, eu não estava entre eles, eu já estava me sentindo menor, porque naquela expectativa, naquele padrão de pensamento, o importante é eu gastar bastante tempo lendo a Bíblia e orando. Eu não estou dizendo que cumprimentar com a paz do Senhor não seja bom, nós acabamos de fazer aqui, nos cumprimentando. Alguns me disseram graça e paz, outros me disseram paz do Senhor, outros não disseram nada, mas nós nos cumprimentamos. Não estou dizendo que ler a Bíblia e orar não seja importante. O problema é quando nós quantificamos, quando nós começamos a avaliar aquela irmã, com base naquilo que ele faz exteriormente, em algo que a Bíblia não considera como importante, a Bíblia não coloca dessa maneira. Então hoje, nessa oportunidade, nessa manhã, nesse privilégio que eu tenho de falar com vocês, eu gostaria de falar sobre a dinâmica da vida cristã, a dinâmica da fé, a fé em ação. O que de fato é a nossa fé? Como é que a nossa fé se expressa? É dizendo a paz do Senhor, não faltando a nenhuma das reuniões da igreja, seja do estudo de terça-feira, seja de domingo de manhã, seja gastando 1, 2 horas ou 30 minutos... não deu 30 minutos, eu não posso terminar o meu tempo de oração. Como é a vida cristã? E eu gostaria de, muito rapidamente, refletir com vocês sobre Hebreus, capítulos 11, 12 e 13. Nós não vamos ler a passagem toda, são 3 capítulos longos, mas eu gostaria de refletir e de propor para vocês que ao longo da semana pensem sobre isso, para estimular, reflexão, como é que eu posso internalizar, pôr em prática aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando esta manhã. Nós vamos estar vendo inicialmente no capítulo 11, exemplos de fé. Depois no capítulo 12, nós vamos fazer um exame da fé, do que é fé. E no capítulo 13, nós vamos falar um pouco sobre o exercício da fé, a fé posta em prática. Em capítulo 11 de Hebreus, a maioria, acredito aqui, conhece pelo menos por alto essa passagem, é um texto que fala de pessoas do Antigo Testamento, várias pessoas, que o autor de Hebreus coloca como um exemplo de fé. Vamos lembrar que a carta aos Hebreus é o texto escrito por um judeu para outros judeus. Então, o Antigo Testamento é citado com bastante frequência. É um judeu escrevendo para cristãos judeus. É um texto do Novo Testamento, é um texto que fala de Jesus Cristo, que exalta Jesus Cristo. E ele começa a apresentar exemplos de fé. Lá no versículo 4, nós lemos: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. O sacrifício de Abel foi um sacrifício, de acordo com o autor de Hebreus, oferecido pela fé. No versículo 5, nós temos a referência a Enoque, um dos patriarcas anterior a Noé, anterior a Abraão, e diz o texto que Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus. Pela fé, Enoque conseguiu agradar a Deus. 2 versículos depois, o de número 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou ou construiu uma arca para a salvação de sua casa. No versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Versículo 11, pela fé também a própria Sara,
recebeu o poder de ser mãe. 20, pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú. E segue ainda algumas outras personagens bíblicas. José, Jacó no versículo 21, José no versículo 22, Moisés no versículo 24, Raabe no versículo 31, e no 32 nós temos referência a Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. E a gente fica pensando, puxa, seria bom eu ter sido um desses. E a Bíblia, ela mostra a história dessas pessoas como elas realmente foram. E quando a gente começa a pensar que Davi, um dos que é citado aqui, adulterou e mandou matar o marido da mulher com que ele adulterou. Quando a gente descobre que Sansão era um homem mulherengo, quando a gente vê que Baraque era frágil emocionalmente, inseguro, a ponto de responder para Débora, a profetisa Débora, a juíza Débora, que havia dito para ele: Baraque, eu quero que você vá lá e destrua o exército do rei Jabim, que você lute contra o comandante do exército Sísera. O que Baraque fez? Débora, vem comigo. A insegurança daquele homem. Quando nós vemos Isaque, o pai de Esaú e de Jacó, nós vemos um homem que é manipulado pelos filhos, especialmente pelo mais novo, Jacó, e pela mulher. Será que você gostaria de ser alguém manipulado? Será que você gostaria de ser alguém que tem problemas na área de sexo? Ou você gostaria de ter mandado matar alguém? São essas as pessoas que estão apresentadas diante de você e diante de mim como pessoas que tiveram fé. São vencedoras, foram vencedoras porque tiveram fé. Pessoas imperfeitas. E se nós olhamos essa lista de pessoas apresentadas, o tempo não nos permite, mas se nós fôssemos olhar, um ou dois não teriam nada na Bíblia mencionado como ressalva. É o caso de Abel, é o caso de Enoque, porque Noé, depois do dilúvio, ele se embebedou e causou um vexame, ele não teve autocontrole. Outros tiveram dificuldades diferentes. Samuel é na Bíblia criticado porque ele designou os filhos dele como juízes de Israel, e os filhos de Samuel começaram a meter os pés pelas mãos. Então, essa lista aqui não é uma lista, que coisa maravilhosa, esses heróis. São pessoas imperfeitas. E o que nós vemos na vida dessas pessoas é que a fé não era uma coisa abstrata para nenhum deles. Fé não era mera crença, e esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos como resultado da filosofia grega, que tem tido um impacto ao longo da história e tem tido um impacto na teologia, no pensamento cristão, e muitas vezes um impacto negativo. Essa ideia de fé como sendo crença. Na verdade, fé é confiança. Na Bíblia, fé é confiança, é a minha confiança em Deus. Foi por causa da confiança em Deus dessas pessoas relacionadas no capítulo 11, nós vemos esses exemplos de fé, por causa dessa confiança, não uma ideia simplesmente teórica, um pensamento, não, uma confiança, é colocar a vida nas mãos de Deus. Elas foram vitoriosas. Então, a fé não é aquilo que no passado,
costumava se chamar de declaração de fé. Eu lembro, anos atrás, eu tive a oportunidade de me manifestar numa hora em que a denominação batista estava estudando uma nova declaração doutrinária, ou declaração de fé. Então, e tudo muito organizadinho, nós acreditamos nisso, nós acreditamos naquilo, etc. Fé não é isso. Fé não é dizer, olha, eu concordo com o credo apostólico, que é repetido em algumas igrejas. A fé não é a chamada reta doutrina, como costumava colocar Rubem Alves, aquele ex-pastor presbiteriano. Fé é confiança. É confiança para a gente, como estes de Hebreus 11, com os seus problemas, os seus fracassos, as suas dificuldades. Gente como eu, também com as minhas lutas, os meus fracassos, as minhas dificuldades, as minhas áreas em que eu tenho de lutar contra o pecado. Agora, o autor de Hebreus, ele não para nos exemplos, ele continua, ele começa a fazer um exame da fé. Quais são as atitudes, o que está envolvido nessa fé? Que fé é essa? O que ela representa? O que ela significa? E eu quero destacar alguns versículos aqui no capítulo 12 que vão mostrar para mim e para você o que é esta fé. Já no primeiro versículo, o autor de Hebreus diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra que talvez sintetize a ideia do versículo primeiro, a palavra que melhor sintetize talvez seja a palavra corrida. A fé não é um instante, não é algo que acontece num instante e está tudo resolvido. É um processo, é uma corrida, é algo para a vida inteira. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele usa essa mesma figura de linguagem, essa metáfora, a fé como uma corrida. Você e eu estamos numa corrida. Não é uma corrida de 100 metros rasos que em 10 segundos está terminada. É uma corrida de longa distância, é uma maratona, 42 quilômetros. Eu olho para essa figura de linguagem, a corrida, e fico imaginando o que está implicado nisso daí. Uma corrida de 100 metros é uma coisa, uma corrida de 42 quilômetros é outra, totalmente diferente. Por que eu digo que é uma corrida de 42 quilômetros? Porque é uma corrida que dura a vida inteira. Não é uma corrida que eu resolvo vapt-vupt e daí eu vou descansar. Não, o meu descanso será quando eu estiver na presença do meu Pai. Esta corrida não é uma corrida fácil. O começo de uma corrida é, vamos dizer, o mais tranquilo. À medida que o corpo vai avançando, vai se cansando, a respiração fica mais ofegante, começam a vir as dores. Não vamos esperar que a nossa corrida aqui na terra, a nossa corrida espiritual, vá dia a dia se tornar mais tranquila, mais fácil, menos problemática. Não. Deus vai nos provando cada vez mais. Para quê? Para que nós melhoremos. Não é para me desanimar, não é para me fazer derrotar, desistir no meio do caminho. Mas a vida cristã é uma corrida para você e para mim.
Nesse nosso exame da fé, nós chegamos ao versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Considerai. Vida cristã é considerar, é refletir profundamente o tempo todo sobre Jesus. Não é refletir sobre igreja, não é refletir sobre doutrina, é refletir basicamente sobre Jesus. Jesus é o meu exemplo. É sobre ele que eu devo estar considerando. A vida cristã é apresentada no versículo 4 como uma luta contra o pecado. Vimos da corrida, nós vimos sobre a reflexão contínua sobre Jesus, e agora é luta contra o pecado. Há um objetivo, e o objetivo da minha vida é vencer o pecado. O versículo 7 apresenta na perspectiva de Deus. É instrução, é disciplina, é correção. Eu exerço a fé, eu confio na disciplina do meu Pai, eu confio na instrução dele, eu confio naquilo que ele está apontando para mim que eu preciso mudar na minha vida, naquilo que eu preciso fazer, naquilo que na iniciativa que eu preciso ter. Deus nos disciplina, Deus corrige. Pai, mãe de verdade faz isso. Para o bem da criança, para o meu bem, Deus me disciplina, me corrige. E eu poderia aqui mencionar alguns exemplos de disciplina que Deus aplicou em minha vida. Você é capaz de pensar em momentos em que Deus disciplinou você? Você está atento para a disciplina? Eu lembro de um acidente de carro na Castelo Branco, quando eu quase perdi a vida. Eu bati num boi, entrei debaixo de um boi, fratura múltipla, não tem cicatriz interna, mas lá dentro, aqui embaixo tem algumas pecinhas de titânio. Deus estava me apontando para um caminho errado que eu estava seguindo. E eu não quis ouvir a voz dele. E Deus não deixou de me amar, mas Deus foi trabalhando em minha vida, e Deus mexeu comigo, e eu posso dizer que Deus tem sido fiel, apesar de eu não ser fiel como eu gostaria, de eu não ser tão bom quanto eu gostaria. Deus disciplina, Deus corrige, Deus alerta. Pode ser algo físico, como um acidente de carro, pode ser uma dificuldade no emprego, pode ser. Deus usa incidentes, problemas em nossas vidas para nos disciplinar. Pode ser uma correção, simplesmente o pastor vem aqui e fala e prega, o morango está falando a palavra e aquilo fala forte no meu coração. Deus está chamando a minha atenção. Existem N maneiras pelas quais Deus pode me disciplinar. Daí, no versículo 14, o autor de Hebreus, ele diz: segui a paz com todos. A fé é uma fé relacional. Segui a paz com todos. Não existe fé só eu e Deus, e vocês não existem. Por isso, esse abraço nosso, esse chamego, há uns minutos atrás, é expressão do interesse que eu devo ter por vocês, nós uns pelos outros. Não é simplesmente, oi, como é que vai? Não.
Claro, eu devo querer saber como vai, mas não apenas aqui, no domingo de manhã, mas saber. E eu sei que aquele irmão tem alguma dificuldade de orar por ele. É relacional. A fé me leva a me relacionar. Não apenas cumprimentando, mas me interessando, buscando o bem. E essa fé também me leva à santificação. Seguir a paz com todos e a santificação. A palavra santificação, ela é uma palavra muitas vezes mal entendida, como naqueles exemplos que eu disse logo no começo, né? A santificação seria ir à escola dominical e não faltar nenhum domingo no fim do ano para poder no final do ano receber um certificado bonito com o meu nome. Ou a santificação ser eu cumprimentar como a minha igreja diz que eu tenho de cumprimentar. No caso daquele irmão que eu mencionei, a regra é a paz do Senhor. Ou a santificação ser eu cumprir o meu roteiro diário de 2 horas de oração e leitura bíblica. Talvez o meu tempo não dá 1 hora, ou talvez não dá meia hora, mas já está aquilo lá, aquela regrinha. Santificação não é isso. Santificação é eu ser mais parecido com Jesus Cristo, é um processo. E daí nós temos exemplos de expressões. O exercício da fé no capítulo 13, eu vou passar aqui muito rapidamente, enquanto eu destaco isso, pensem como isso não é uma regra externa, mas é uma atitude, resultado da minha confiança em Deus. O meu relacionamento com Deus me leva, no versículo 1, a ter o amor fraternal, seja constante o amor fraternal. No versículo 2, não negligencieis a hospitalidade, receber, acolher bem, isso é resultado do amor. Versículo 3, lembrai-vos dos encarcerados, dos que sofrem maus tratos. Olha o relacionamento, a fé é relacional. A fé não é uma coisa abstrata, não é alguma coisa em que eu acredito. É alguém em quem eu confio, que é o meu Deus. Versículo 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio. É relacionamento matrimonial também, o leito sem mácula, a pureza sexual na vida do casal. Versículo 5, toca no nosso bolso, seja a vossa vida sem avareza. Versículo 7, lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus. Lembre-se daqueles que foram os primeiros líderes de vocês no passado. Lá na frente, ele vai falar no versículo 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. São os guias atuais, os guias antigos e os guias presentes, um respeito e obediência a eles. Versículo 16, não negligencieis a prática do bem e a mútua cooperação, a prática do bem, a cooperação, o trabalho conjunto. Versículo 18, orai por nós. Vejam vocês que é atitude, é disposição de coração, a gente estar realmente preocupado um com o outro. Vida cristã é relacionamento, é um relacionamento com Deus e é relacionamento com o próximo. Não é eu estar obedecendo a um monte de regrinhas que vai me tornar um cristão melhor. É eu buscar a Deus, buscar a vivência da fé. Então, meus queridos irmãos, fica para a consideração de vocês, pensem sobre isso, busquem a presença do Senhor. Aí está a verdadeira liberdade, na presença do nosso Pai. Como é bom caminhar com Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pelo privilégio de falar a vocês.